Ei, meus queridos, sejam super bem-vindos aqui, vão chegando que hoje a gente vai responder perguntas a respeito dos florais de Bach. Perguntas que vocês deixaram para mim ontem ao longo do dia, a respeito dos florais de Bach. E a gente vai responder aqui hoje, vamos bater um papo aqui hoje sobre os florais de Bach e procurando responder com a maior clareza possível as suas perguntas, as suas questões. Obrigada para quem está chegando. Sejam super bem-vindos todos aqui. Tô com um ventiladorzinho ligado aqui para mim, que tá um calor aqui em São Paulo hoje, um dia abafado, meio nublado, meio escuro, mas dentro aqui tem um sol que brilha. Eu espero que irradie para todos vocês, viu? Olha, já tem bastante gente chegando aqui. Alicia, Karina, deixa eu ver quem mais que já chegou. Tem umas pessoas aqui que eu não sei o nome porque o Instagram delas tem um nome diferente, de uma farmácia homeopática. Mas vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta... e eu preciso dizer para vocês que eu fiquei positivamente surpresa com a qualidade da maioria das perguntas que vocês me fizeram. Eu, sinceramente, tinha uma expectativa assim, é a primeira live que eu vou fazer respondendo perguntas, assim, o que as pessoas quiserem saber, como se eu soubesse tudo, né? Porque tem coisa que eu também não sei e que a gente pode pesquisar juntos. Mas eu achei que ia ser, simples, vamos pôr o tema florais de Bach, né? Os primeiros que a gente estudou lá no comecinho, então fácil. Bom, aí o que aconteceu? Vieram umas perguntas muito interessantes. Vocês me desafiaram e eu quero agradecer por isso, porque foi muito interessante ontem à noite, eu olhando aquelas perguntas todas e fazendo uma pesquisa para poder responder vocês e realmente oferecer um conhecimento para além, né? Para além daquilo que a gente já sabe sobre os florais de Bach. Então, muito obrigada pela qualidade das perguntas que vocês trouxeram. E vamos lá, então a primeira pergunta era sobre quais os florais de Bach são os mais catárticos. Uma pergunta muito interessante e importante, uma questão importante da gente trazer e da gente esclarecer, né? E ao invés de eu ir simplesmente respondendo aqui aquilo que eu já sei, aquilo que eu já tenho como um conceito bem sedimentado dentro de mim dos meus 29 anos como terapeuta floral, eu fui fazer uma pesquisa sobre o que é o significado profundo da palavra catarse. Foi bem interessante. Então, catarse, eu anotei algumas coisas aqui, vou lendo e contando para vocês. É uma palavra do grego, como muitas, né? Que significa purificação. E aí é um conceito que vem sendo utilizado em diversos ramos de conhecimento. Então a gente fala de catarse na área das artes, na área da psicologia, na área da medicina, na área da educação, na área da religião. A gente tem esse termo sendo repetido com significados um pouco diferentes em cada uma dessas áreas. E a gente precisa construir o significado de catarse dentro da terapia floral. E olha que chance bacana que essa pergunta, então, me trouxe, né? Oi, Elvira! Super bem-vinda, querida! Obrigada de você estar aqui. Elvira, olha, terapeuta floral das antigas, que começou lá junto comigo nos seus estudos, não é, Elvira? Temos quase 30 anos, né, de exercício da terapia floral. Querida Ana Silvia, gratidão pela sua presença por aqui. Então a gente vai falar de catarse dentro da terapia floral. Então eu estava contando que uma das perguntas que me foi feita ontem, mais interessantes, foi a respeito de quais são os florais de Bach que são os mais catárticos. E aí eu fui pesquisar
para além do meu próprio conceito do que é catarse, eu fui fazer uma pesquisa a respeito dessa palavra e do significado dela nas diversas áreas da vida, né, nos diversos segmentos. Então, na área das artes, na área da religião, da educação, da medicina, da psicologia, para que a gente possa construir o conceito de catarse para terapia floral. Né? Então, bacana, muito boa chance essa pergunta me trouxe. E aí eu fui ver que catarse é um termo que deriva do grego, catarsis, né, do grego, e significa simplesmente purificação, em grego. Então, o filósofo Aristóteles, eu vou ler aqui as minhas notas, porque eu fiz uma pesquisa sobre isso para vocês. Tem um monte de gente querida entrando aqui, seja todo mundo super bem-vindo. Então, o Aristóteles, lá na Idade Antiga, foi quem primeiro falou de catarse, e ele falou de catarse numa das suas obras, que chama Arte Poética, e ele falava de catarse como a purificação das almas. Então, para Aristóteles, catarse ocorre como uma grande descarga de sentimentos, de emoções, provocada pela visualização, assistindo obras teatrais, tragédias, dramas. Então, quando o público entrava em contato com a linguagem poética, a plateia, então, era capaz de captar as emoções que vinham do palco, medo, terror, piedade, e assim libertar-se das suas próprias emoções reprimidas. Com o passar dos anos, catarse, esse conceito foi sendo expandido para outras áreas, outros saberes se apropriaram também do termo catarse. Mas todos eles derivam desse conceito inicial, trazido por Aristóteles principalmente. Então, nas artes, né, no âmbito das artes, a catarse corresponde a uma sensação de limpeza, leveza, renovação e a própria purificação. Então, o ser humano atinge essas possibilidades de catarse entrando em contato com alguma obra artística, com alguma obra de arte. Aqui pode ser música, pode ser literatura, pode ser pintura, pode ser cinema, teatro, dança. Em outras palavras, aqui para as artes, catarse então significa a liberação da tensão emocional e proporciona então fortes emoções seguidas de um sentimento de alívio. Bia tá entrando aqui, querida. Então, na medicina, por exemplo, né? Isso que eu falei agora foi para as artes. Na medicina, catarse na medicina é um termo mais associado às funções do sistema digestivo, olha só. Então, é o esvaziamento do intestino através da evacuação ou de uma diarreia, né? Então, catarse para a medicina pode ser vista essa purificação, ela acontece através da evacuação, o esvaziamento do intestino. Para Freud, no século passado, o criador da psicanálise, foi ele quem introduziu esse tema catarse na psicologia. E isso depois dele observar os seus pacientes, nas sessões, os pacientes em estados que ele chamou de catárticos, né? Então, onde emoções e sensações que estavam reprimidas e eram relacionadas normalmente a traumas, elas eram liberadas, essas emoções e sensações eram liberadas. Então, na psicologia, o conceito de catarse está intimamente relacionado com a cura dos traumas e também dos medos, das doenças, trazendo uma liberação, mas sempre através desses estados emocionais chamados de catárticos. Então, os processos catárticos aqui da minha pesquisa ocorrem nos pacientes no momento em que eles superam um trauma, um medo, uma perturbação, gerando uma grande libertação psíquica. E aqui eu abro um parênteses
um parênteses planejado, seguindo o meu roteirinho aqui para explicar para vocês do nosso entendimento de catarse dentro da terapia floral. Eu trago um parênteses contando para vocês de uma experiência que eu tive lá no Alasca, uma das vezes que eu fui para o Alasca. Tem uma pessoa perguntando aqui por que eu estou falando de catarse. Porque hoje é uma live onde eu estou respondendo perguntas a respeito dos florais de Bach. E uma das perguntas que me foi feita ontem, lá pelos stories aqui do Instagram da Essências Florais, foi a respeito de quais são os florais de Bach mais catárticos. E aí eu fui fazer uma pesquisa a respeito de catarse, para a gente entender como isso é aplicado nas diversas áreas, para os diversos saberes, e como a gente pode entender catarse dentro da terapia floral. Então, essa vez aí que eu estava lá no Alasca, a gente foi visitar um glaciar e a gente tomou um helicóptero. A gente foi de helicóptero para sobrevoar e depois descer de helicóptero lá em cima do glaciar, em cima da geleira. E foi tudo muito intenso. Foi um dia muito intenso. Eu estava com as minhas amigas, né? Nós 5 naquele helicóptero. Na verdade, talvez nós tenhamos sido 4, porque acho que uma das meninas nem quis ir. Porque é realmente muito intenso, é um lugar muito selvagem demais, né? Onde tem aqueles ursos polares e tudo mais. Ainda bem que a gente não se deparou com nenhum deles, mas mesmo assim, né? Foi uma experiência muito intensa, bem cuidada, bem protegida, mas bem intensa. E aí a gente desceu com o helicóptero sobre o glaciar. E aí o guia foi nos explicando a respeito de onde a gente podia pisar, onde a gente não podia pisar, nos mostrou aquelas fendas profundas, azul, escuras, né? Eu nem sabia que os glaciares eram azuis. Eu pensava que a neve era sempre branca, né? E aquelas fendas azuis escuras, e ele contou, olha, cuidado, aqui você não pisa perto, porque se uma pessoa cair aqui numa fenda dessa, a gente nem tenta resgatar, é morte certa, né? Então, foi uma experiência realmente bem intensa. E ali em cima daquele glaciar, uns 7 ou 10 dias antes do momento certo do meu ciclo pessoal, eu menstruei. Né? A minha menstruação veio fora da época certa e eu tinha um ciclo bem reguladinho naquele tempo, então eu tenho certeza que isso foi uma reação física do meu corpo, uma reação catártica do meu corpo ao me deparar com toda aquela intensidade, apesar de que eu não estava com medo, ali era realmente uma experiência toda bem protegida, a gente estava com as roupas adequadas, com os sapatos adequados, né, bem protegidas, não entrava vento, e com aqueles bastões que a gente precisa carregar no momento desse, aquele guia ali nos protegendo. Então era o helicóptero ali do lado, quer dizer, se viesse um urso ou alguma coisa diferente, a gente podia simplesmente voltar para o helicóptero e levantar voo. Era uma experiência toda bem protegida, mas fato é que eu tive essa reação catártica do meu corpo físico e eu menstruei. Então fica aqui esse parênteses, né? Será que, né, eu estou chamando aqui uma reação catártica, será que isso eu posso chamar de uma catarse? Né? Simplesmente a descida da menstruação, fora do momento esperado, né? Saindo totalmente do meu ciclo experienciado mês a mês, né? Certamente por conta daquela intensidade daquele momento. Olha que coisa mais interessante, né? Então, fechando parênteses aqui para dar um exemplo de catarse para vocês. E a catarse na terapia floral? Tudo o que toca em profundidade a nossa alma pode acordar os nossos mais elevados potenciais, os potenciais da alma.
E imediatamente, uma vez tocados os potenciais da alma, um download acontece, né? E a gente incorpora, a gente integra aquele potencial mais elevado da nossa alma. E os aspectos mais sombrios da nossa personalidade, então naturalmente tendem a simplesmente irem se dissolvendo e dando lugar para a nossa natureza superior, a natureza superior da alma. Esse movimento, né, pode gerar algum impacto físico ou emocional. É uma transformação. Vocês sabiam que quando o Dr. Bach escreveu os textos que ele depois chamou do Cura-te a ti mesmo, ele, antes de chamar de Cura-te a ti mesmo, ele deu um outro nome para esse texto. Ele chamou o texto de Venha para a luz do sol. E ele dizia, lendo aqui as palavras exatas dele: as nossas falhas de personalidade, as desarmonias, derretem como a neve sob a luz do sol, quando a gente traz uma qualidade, uma virtude da alma através do uso de uma essência floral. Numa palestra que ele mesmo proferiu em 1931, em fevereiro de 31, logo no início da sua pesquisa, ele disse, abre aspas aqui para o Dr. Bach: a ação dessas essências eleva as nossas vibrações e abre canais para a recepção do nosso eu espiritual, inundando nossa natureza interior com aquela virtude de que necessitamos para transformar a falha que está causando a desarmonia. Tais elixires, falando dos florais, né? Tais elixires, como a mais bela música, podem nos elevar às nossas verdadeiras naturezas, aproximando-nos de nossas almas e, através disso, trazer-nos paz e alívio para o sofrimento. Então, aqui me parece que o Dr. Bach usaria talvez o termo catarse mais próximo ao sentido que se usa na área das artes. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Então, catarse nas artes representa a liberação da tensão emocional que pode proporcionar fortes emoções seguidas de um sentimento de alívio. Então, vamos tentar construir juntos aqui um conceito para catarse na terapia floral que não seja o conceito da medicina de uma diarreia, que não seja o conceito da psicologia trazido por Freud, mas que seja um conceito nosso, dos terapeutas florais, da terapia floral. Então, a catarse para a terapia floral, fiz algumas anotações. Qualquer floral que toque a sua alma e desperte as suas virtudes mais elevadas, as suas qualidades mais elevadas, pode sim provocar a consciência dessas emoções mais densas antes vivenciadas e um grande sentimento de alívio à medida que você vê essas emoções que não mais lhe servem se dissolverem, como a neve se dissolve ao receber a luz do sol, como disse o Dr. Bach. Dando lugar, então, aos poderes e às forças da alma. Eu vou até depois escrever esse trechinho aqui para vocês, tá bom? Então é importante tornar claro que médicos, profissionais da área da psicologia, podem ter uma experiência ou uma expectativa, na verdade, né, de que os florais gerem catarses do mesmo tipo das catarses que são geradas quando um paciente está em tratamento médico ou está em tratamento psicoterápico, né, da psicanálise. Oi, Fernanda, que entrou agora. E na terapia floral, a tomada de consciência das emoções mais densas vem seguida de um imediato alívio pelo contato com as forças mais evoluídas da alma. Então,
a gente não vê na terapia floral o mesmo tipo de experiência catártica com sintomas físicos ou emocionais. A gente vê, sim, momentos de ahá, sabe? Era isso que me bloqueava, era isso que me impedia, ou era isso que fazia doer. Então, aonde a consciência e a compreensão nos inundam, abrindo a passagem para o alívio e a elevação. Quem aqui já tomou um floral sabe que é assim mesmo, né? Obrigada para vocês que estão chegando agora. Eu vou tentar deixar gravada essa live e aí vocês vão poder depois assistir esse trechinho mais tarde. Mas, gente querida, há terapeutas florais que vêm dessas outras áreas de estudo, né? Então, mais ligadas à psicologia ou à medicina. Então, eles podem ter essa expectativa da catarse, como descritas na medicina, como descritas na psicologia, e passar isso para os seus clientes, né? E aí criar uma forte sugestão de que isso irá sim acontecer. Oi, Flávia, querida. E olha, eu atendo como terapeuta floral há 29 anos. Eu sou fonoaudióloga de formação e ainda como fonoaudióloga eu comecei a usar as essências florais com as famílias dos meus pacientes da fono. Então, assim, contando desde o começo da minha prática como terapeuta floral, eu já tenho 29 anos de prática e eu digo para vocês que eu tive a sorte de ter os meus treinamentos, né, as aulas que eu assisti, o meu aprendizado, ele aconteceu pelas mãos dos próprios produtores de florais da Califórnia, do Alasca, da Austrália e de terapeutas florais aqui do Brasil também, mas que não vinham desse background. Então eu não tenho essa expectativa da catarse para os meus pacientes nesse sentido descrito na medicina e na psicologia. Oi, Valéria, querida, seja bem-vinda, Silvana. Então a gente pode sim ter esses momentos onde a gente entra num contato consciente com as emoções mais densas na terapia floral, né? Mas já imediatamente nos sentindo empoderados pelos efeitos dos florais. Então, se você está tomando as gotas, se você está usando os florais, você entra sim em contato com as emoções mais densas, mas imediatamente já com a possibilidade e o alívio dos sentimentos, das qualidades, das virtudes mais elevadas que os florais despertam. Então, na minha experiência, qualquer floral que toque acertadamente o ponto-chave para a abertura da alma vai trazer, em algum momento, essa tomada de consciência e o imediato empoderamento. Então eu já vi pessoas dizendo, pacientes meus, né, clientes meus dizendo que mas esse floral me deu muito sono, né? Quando o que essa pessoa precisava, na verdade, era dormir, era descansar, era relaxar, ou era sonhar para receber as orientações da sua alma. Ou pessoas dizendo, nossa, eu comecei a tomar esse floral, comecei a chorar, mas foi um grande alívio. Tinha tanta coisa lá dentro que não tinha sido chorada ainda, né? Foi um choro abençoado, uma bênção, né? E aí na nossa sociedade, gente, o choro nem sempre é bem-vindo, né? Nem sempre é bem visto. Às vezes é visto como uma fraqueza e não como a construção da nossa força, né? Então isso pode ser chamado de catarse. Então, não querendo ser contrária a ninguém, eu vejo os florais, na minha experiência, né, nesses 29 anos de prática como terapeuta floral, eu vejo os florais como sendo absolutamente seguros e não vejo essas vivências catárticas
trazendo nenhum tipo de sofrimento para as pessoas. Então, eu não posso te apontar um floral de Bach que seja o mais catártico, porque não é isso que a minha experiência mostra. E eu convido a todos então a essa reflexão do que é a catarse na terapia floral. E lembrando sempre que o Dr. Bach falava então, escreveu então no seu primeiro texto, que ele depois chamou do Cura-te a ti mesmo, que é o primeiro texto sobre os florais, ele chamou esse texto de Venha para a Luz do Sol. E desde quando a gente lá fora, né, receber os raios de sol vai provocar uma crise que vai se prolongar ou que vai te derrubar de alguma maneira, né? Então não é essa a proposta da terapia floral, não é assim que ela acontece, tá bom? Então obrigada por essa pergunta, porque ela me deu a chance dessa reflexão. Tô vendo aqui um monte de gente super querida entrando, a Dani, a Vera, a Mariana, a Ellen, muito obrigada pela presença de vocês, sejam todos bem-vindos. Esse primeiro trecho, que foi a primeira pergunta que eu respondi, vou tentar deixar gravado, aí vocês veem depois. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, que eu nem queria que essa live fosse tão longa, mas ela já tá durando quase meia hora. Eu queria que ela fosse uma live de uns 20 minutinhos só, mas vamos lá, vamos que vamos. A outra pergunta que me veio que eu gostei, que floral ajuda a se libertar de crenças limitantes. Aqui sempre falando dos florais de Bach, porque essa é uma live para responder perguntas sobre florais de Bach especificamente. Apesar de que, vou falar uma coisa para vocês, que eu não falo muito em público assim. Eu acho que todos os florais deveriam ser chamados de florais de Bach. Então deveria ser algo assim: florais de Bach da Inglaterra, florais de Bach da Austrália, florais de Bach da Mata Atlântica, florais de Bach da Califórnia, florais de Bach do Alasca, né? Porque todos partem dos mesmos princípios, das mesmas orientações, é uma mesma visão de saúde, de cura, uma mesma abordagem de transformação. Mas ok, aqui nós vamos falando daqueles da Inglaterra, aqueles primeiros, aqueles 30 e poucos que foram desenvolvidos pelo Dr. Bach, tá bom? Então essa pergunta aqui, essa segunda pergunta, que floral ajuda a se libertar de crenças limitantes? Todos. Todos nos ajudam a nos libertarmos de crenças limitantes, mas eu selecionei alguns, é claro, porque a gente precisa ser um pouquinho mais específico, né? Mas eu vou citar alguns aqui, deixa eu achar, porque eu separei as fotos, agora eu quero mostrar as fotografias para vocês, junto com os vidrinhos, olha. Esse aqui, por exemplo, Lark, ou Larch. Qual seria a crença limitante? Eu acredito que eu não tenho potencial criativo, que eu não tenho como eu vou sempre errar, vai dar errado se eu tentar me expressar. A crença limitante de Larch. Vocês vão ver que os florais, eles têm muitas. E esse aqui, Mimulus, outro, deixa eu pegar o vidrinho dele aqui. Eu sempre mostro a flor e pouco mostro os vidrinhos, né? Mas os remédios, entre aspas, né, os nossos elixires poderosos vêm assim, em vidrinhos com conta-gotas. Gotas. Mimulus, qual será que é a crença limitante da pessoa que precisa tomar Mimulus e que vai se beneficiar do Mimulus, né? Então eu fiz algumas anotações aqui para mim. A vida não é segura. A vida dá muito medo, a vida é muito assustadora. Daí vem o Mimulus, solta suas sementinhas, os seus filhinhos nas correntezas, nos arroios, confiando na vida. Crenças limitantes superadas. Outro, vamos dar aqui alguns exemplos mais. Cherry Plum. Vamos achar aqui o floral. Cherry Plum. Cherry Plum. Só pra gente
falar dos poderes dos florais, né? Então, Cherry Plum, a crença limitante. Sou eu mesmo que estou no controle de todos os acontecimentos. E Cherry Plum vem te contar que não, querida. Pode se soltar. Não é você que está no controle da vida. Pode se soltar. E assim vai, né? E assim vai. E se eu ficar aqui mostrando floral por floral, eu vou sempre falar da crença limitante que está por detrás de cada um, né? Deixa eu ver se tem algum aqui. Olha, por exemplo, Elme. Deixa eu achar Elme. Deixa eu ver se eu separei. Elme. Olha, a flor. Deixa eu achar o floral. Elme. Aqui. Tudo depende de mim. Eu tô sozinho para dar conta de tudo. Olha que crença mais limitante. E assim vai, gente. Pine, deixa eu achar Pine aqui. Será que eu separei o Pine? Chicory. Acho que eu não peguei bem o Pine. Bom, Pine, qual seria a crença limitante do Pine? Eu sou culpado, eu não posso me perdoar, não tem perdão para mim. Achei o Pine que estava escondidinho para lá. Deixa eu achar ele aqui. O Pine. Então, todos os florais nos libertam de crenças limitantes. Vamos para a próxima pergunta? Deixa eu ver o que a Vera está falando. Por poder soltar o controle é precioso para a vida fluir. Verdade, Vera. Qual o benefício do Walnut? O Walnut te conecta com a sua estrela guia. Então isso traz proteção para o seu caminho, para as suas escolhas, te ajuda você a se adaptar a cada novo presente que a vida te traz. Esses são os presentes do Walnut. Bom, todos que estão entrando aqui são super bem-vindos. A outra pergunta. Que eu adorei. Por serem mais antigos, os florais de Bach têm alguma peculiaridade em relação aos outros? Ai, né? Que coisa essa pergunta boa pra caramba, pra me dar a chance de falar sobre esse assunto. Todas as linhas de florais têm as suas peculiaridades, né? O que vocês acham disso? Todas as linhas de florais têm a sua peculiaridade. E os florais de Bach também, né? Alguém aqui tá dizendo que não vive sem walnut. Eu também uso bastante walnut. É um floral maravilhoso. É a flor da nogueira, uma árvore grande, né? Mas aqui, voltando nas peculiaridades, por serem mais antigos. Então, eu vejo assim, não tanto por eles serem mais antigos, porque a pesquisa dos florais, ela continua. E certamente aqueles florais podem ser aplicados a todas as questões de hoje também. Como nós estamos vendo aqui em tudo que eu falei até agora. Por acaso a humanidade deixou de sentir medo? Por acaso a humanidade deixou de sentir culpa? Por acaso a humanidade, do que mais que eu já falei aqui, deixou de ter medo de se expressar, de ser pessimista? Não. Né? Então os florais, eles são, primeiro que tudo, gente, atemporais. Tem muito pouco a ver essa questão deles terem sido preparados lá na década de 30, porque as flores e as qualidades de cura que elas nos oferecem não representam o tempo em que foram criados os florais. Apenas a leitura da pessoa que vivia naquele tempo e que preparou os florais ali naquele tempo. Isso sim, então o que ela descreveu, o que ela canalizou, recebeu ou observou como qualidade desenvolvida por quem tomou aquele floral, isso sim tem a ver com aquele tempo em que ela pesquisou. Mas o próprio Dr. Bach já dizia que era preciso dar continuidade a esse trabalho. E dar continuidade a esse trabalho é tanto continuar produzindo florais com outras flores, como também dar continuidade à própria pesquisa. O Dr. Bach
teve muito pouco tempo. Ele foi aquele pioneiro com todo aquele impulso para trazer essa nova abordagem, essa visão nova de cura e de saúde, essa nova forma de gerar saúde, né? Da possibilidade da saúde mais completa, mais global. Mas ele tinha a leitura que ele fazia daquele tempo, e ele só teve aqueles 7 anos aproximadamente, né, de pesquisa. Então foi pouco. Então é nossa função, ficou pra gente, né, nosso trabalho, dar continuidade a essa pesquisa, observar os nossos pacientes, como eles se desenvolvem ao longo do tempo, dos ciclos de florais que a gente vai oferecendo, enviar essas informações que a gente vai coletando para os produtores, ou gerar mesmo textos, pesquisa, não é verdade? Então, os florais, a peculiaridade deles não vem tanto por eles terem sido os primeiros ou por eles serem simplesmente mais antigos. As peculiaridades vêm muito mais porque depende da região onde aquelas flores vivem e aonde aquelas essências florais foram preparadas. Então, no caso dos florais de Bach, foram preparados lá naquela ilha mágica, na Grã-Bretanha, né? E ali tem todo um sistema muito particular, né, com relação a clima. É um lugar onde faz muito menos sol do que, por exemplo, aqui no Brasil, do que, por exemplo, na Califórnia ou na Austrália, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, porque aí quando a gente estuda os florais de Bach, a gente vai estudar como aquela planta se comporta em relação às outras, como é o ciclo de crescimento da planta, como é o ciclo de florada daquela planta, né? Então, isso sim é peculiaridade para ser estudada. Então eu vejo isso muito mais como as peculiaridades. E eu conto para vocês que eu uso os florais de Bach na minha prática todos os dias com os meus pacientes, para mim mesma, né? Hoje, aliás, eu esqueci de pingar o Rock Water aqui, eu devia até pingar agora. Eu sou a maior fã do Rock Water, que nem é um floral, né? Que é uma essência ambiental que o Dr. Bach deixou pra gente. Aqui pararam de entrar os comentários de vocês, mas eu espero que vocês ainda estejam aí. Pararam de entrar os comentários e pararam de entrar, de me mostrar aqui as pessoas que estão entrando. Mas eu espero que vocês ainda estejam aí me ouvindo, que eu não esteja falando aqui sozinha com a telinha. Então eu uso o Rock Water só para dar um exemplo aqui para vocês, e continuo pesquisando o Rock Water e encontrando as formas como ele interage com a gente, né? Então, tô vendo aqui, tem gente que entrou agora que tá me dando oi. Oi, Bibo, e tá me dizendo que tá funcionando sim. Então, por exemplo, o Rock Water, o Dr. Bach descreveu como uma essência para trazer flexibilidade, para quando há rigidez. E aí, eu vou usando com os meus pacientes e vou percebendo que facilita a criação de novos caminhos neurais. Olha que interessante. Naquele tempo do Dr. Bach, a pesquisa da neurociência talvez nem existisse, eu estava só engatinhando quanto se evoluiu na pesquisa da neurociência, da neuropsicologia, quanto se sabe hoje. Então a gente pode perceber que quando a pessoa usa o Rock Water, ela cria novos caminhos, por exemplo, novos caminhos para aprender, né? Não existe uma descrição a respeito disso pelo Dr. Bach lá na década de 30. Então, uma pessoa que tem dificuldade para aprender, ela vai ser facilitado o aprendizado dela com a Rock Water, por exemplo. Então, são novas pesquisas. A gente vai dando continuidade, né? E atualizando, inclusive, os termos e as ações dos florais de Bach. Então, assim, respondendo a pergunta, as peculiaridades que eu vejo são muito mais a respeito do ambiente onde esses florais são preparados do que a respeito delas, o ambiente onde as flores crescem, do que a respeito de serem florais mais antigos,
tá bom? Aí a outra pergunta, vamos andando com isso, que eu tenho ainda mais 3 coisas importantes para responder. Quais florais trazem empatia, florais de Bach, empatia aos corações mais duros? A gente tem em outras linhas de florais descrições bem específicas para isso, mas a gente pegando aqui nos florais de Bach, para ter os insights específicos, né, a respeito dos florais de Bach, eu gostaria de fazer a seguinte reflexão com vocês. Outro dia eu já falei sobre isso, até porque eu fiz uma live aqui sobre amor próprio, né? E eu falei nessa live, tudo começa no amor próprio, né? Não existe empatia pelo outro se você não tem empatia por você mesmo. Se você não tem empatia pelas suas próprias necessidades. Tudo começa com o amor próprio. Então, eu sugiro a pessoa que está aqui me perguntando quais florais de Bach trazem empatia aos corações mais endurecidos, eu sugiro Holly, que nos conecta às fontes de amor universal. Para que você se sinta amado, para que o seu coração possa se abrir, primeiro para você mesmo. Porque se a gente não ouve e não atende às nossas próprias necessidades, você julga quem está fazendo isso. Você se torna crítico e julgador. E Heather também é um outro floral. Deixa eu ver se eu separei o Holly e o Heather aqui. O Holly... aqui, Holly e o Heather, que na caixinha é vizinho dele. Heather, aonde nasce Heather, só nasce Heather. Olha como ela cobre os campos, dá pra ver aí na foto? Deixa eu ver. Incrível, né? Incrível isso. E Heather também é um outro floral que nos reconecta com o amor, nos sentirmos amados, não precisarmos do outro, no sentido de que o nosso amor por nós mesmos, ele é tão grandioso também. E como eu comentei agora há pouco, tudo começa no amor próprio, né? A próxima pergunta, e agora a gente já vai se encaminhando mais para o fim. Um floral de Bach para ansiedade, a pessoa me perguntou lá nos stories do Instagram, aqui do Instagram da Essências Florais. Então, na terapia floral a gente não trabalha assim, né? A gente não tem um floral para ansiedade, né? Não existe isso, a gente tá olhando para a pessoa e não para o sintoma, né? Então a gente não pode, eu nunca jamais poderia te responder isso assim diretamente, porque tudo depende da história daquela pessoa, do que ajudou construir aquela síndrome da ansiedade, né? E a cura, ela sempre vai ser um fruto do processo e não do uso pontual de um floral ou de outro floral, aqui nesse caso, né? Então, por exemplo, digamos que tem uma pessoa que desde que ela foi gerada ao longo da gravidez até o momento do nascimento, ela sofreu muitos traumas, a mãe sofreu traumas, ou ela não foi uma pessoa, uma criança, um bebê desejado, né? Quem que tá contando aqui que ama o kit dela, que agradece ao Bibo aqui da Essências Florais toda a atenção que ele deu a ela no atendimento quando ela comprou o kit dela de florais de Bach. Muito obrigada, muito obrigada. Então, por exemplo, nesse caso, a gente poderia dizer que Star of Bethlehem é um floral que vai entrar nesse processo de cura da ansiedade, né? Deixa eu pegar aqui o vidrinho do Star of Bethlehem. Lindinho. É esse líriozinho branco da família das cebolinhas, família botânica das cebolinhas. Porque esse é o floral para
curar esses traumas do início da vida, da nossa chegada aqui no planeta, desde o tempo da gravidez da nossa mãe. Então, por exemplo, se na sua infância os seus pais, né, usavam aquela coisa de te culpar como uma ferramenta para a educação, isso também pode gerar um adulto, um adolescente super ansioso. Aí falamos de novo do Paine. Deixa eu ver que eu já guardei ele aqui. Não, tá aqui. A foto do Paine, né? E cadê o meu vidrinho do Paine? Vamos achar ele aqui, tá aqui. Né? Então aí a gente está trabalhando para dissolver esse sentimento de culpa e trazer autoaceitação. Então se a sua ansiedade for relacionada a isso, o Floral Pine vai te ajudar. Se houve uma dificuldade na criação do vínculo com a mãe, aí essa pessoa segue pela vida sem nunca se sentir satisfeita, nunca nutrida e sempre ansiando por algo a mais, por algo diferente que venha nutrir esse buraco interior, né? Muita ansiedade. Heather, de novo aqui. Gente querida, agradecendo aqui. Se a pessoa for muito mundo da lua, e aí ela desenvolve uma grande ansiedade porque ela nunca está realmente presente. E aí a gente usa clematis. Deixa eu achar o clematis aqui. Ah, que lindinho. Esse eu usei muito ao longo das minhas jornadas pessoais, me curando, e uso até hoje também o clematis às vezes. Então a gente vai cuidando sempre do âmago da questão, né? E usando os florais que vão trazer conforto ao longo do processo também, né? Então por isso que a gente cria combinações de florais, né? Dificilmente a gente dá um floral, né? A gente sempre cria combinações porque a gente traz outros florais para irem apoiando o processo, né? Então, por exemplo, no caso de uma pessoa que está tomando clematis, ela nunca está 100% presente, ela tem essa ansiedade pelo futuro, né? Ela tem essa ansiedade, esse medo pelo que está por vir. Aí o clematis ajuda a trazê-la para o presente e ela vai descobrindo que ela consegue lidar. Mas ao mesmo tempo você vai trazendo também, por exemplo, red chestnut. Deixa eu ver se eu separei aqui o red chestnut. Para a pessoa que é muito preocupada e muito pessimista, né? Ou você vai trazendo white chestnut para a pessoa cuja mente está sempre tão acelerada e com aqueles pensamentos que não param, né? E isso é parte do quadro de ansiedade também, né? Então você vai acolchoando, né, o tratamento da pessoa usando esses outros florais junto com aquele floral que você sabe que é o floral chave para aquela pessoa e que vai tocar aquele ponto da alma que é o ponto necessário para que ela finalmente lembre quem ela é, né? Lembre da sua verdade espiritual maior. E aqui a gente teve uma última pergunta que eu gostei também, porque eu acho que era uma dúvida minha no começo dos meus estudos como terapeuta floral. Uma pessoa que me perguntou que ela tem dificuldade de diferenciar as qualidades dos florais Gentian e Gorse, né? Então aqui eu trouxe as fotos para a gente olhar para elas, porque o melhor jeito da gente aprender sobre os florais é lembrando que eles são expressões da natureza, são flores em geral, né? Existem essências preparadas de outras expressões da natureza, mas a gente tem principalmente os florais. Então, olha o Gentian, é uma planta pequena, olha essa florzinha, olha a cor dela, esse tom roxinho, essa flor que se abre para cima, voltada para cima, né? E aí olha a Gorse. Gorse é um arbusto grande, espinhento, aqui dá até para ver um pouquinho dos espinhos de Gorse. Esse tom amarelo, e quando você vê o Gorse na natureza, é um amarelo dourado, e são aqueles arbustos grandes, e nunca tem um, é sempre um monte, assim, e aí você vai
viajando lá pelos campos na Inglaterra e aquele monte de gorse na estrada, umas plantas grandes, parrudas e lenhosas, espinhentas e com esses seres dourados na ponta dos caules. Então, duas plantas que são tão diferentes na sua expressão, não só as flores, mas a expressão como um todo, elas não têm qualidades muito parecidas não, né? Elas são bem diferentes. Então aqui com o Gentian, deixa eu achar o Gentian aqui, adoro. E fora que na caixinha eles também estão perto, né? Na caixinha eles também estão pertinho. Vieram me avisar aqui que faltam 10 minutos só, gente. Vamos lá, que é a última pergunta. Então, Gentian nos ajudando a elevar a nossa perspectiva, né? Olhar para a vida, para as situações, para os obstáculos que parecem intransponíveis de uma perspectiva maior, de uma perspectiva mais elevada e nos fortalecendo, né? Recebendo as forças da alma para poder ultrapassar ou contornar ou simplesmente dissolver aquele obstáculo. E Gorse. Deixa eu pegar aqui o vidrinho. Gorse. Esses seres dourados nos reconectando com a esperança, com a luz dourada do espírito e nos enchendo de esperança. Às vezes a gente precisa dos dois, né? Às vezes a gente precisa de Gorse e de Gentian. Super queridos, acho que a gente vai ficando por aqui. As perguntas foram todas respondidas. Espero que a contento. Espero ver vocês em breve de novo. Vamos fazer mais dessas. Daqui a pouco, sei lá, perguntas de florais da Califórnia, perguntas de essências do Alasca. Vocês topam? Acho que vai ser bacana de quando em quando a gente vir aqui bater esse papo. Agradeço a presença de todo mundo. Obrigada de coração. Muito legal. Muito bom estar aqui com vocês. Até breve. Vou tentar salvar aqui agora. Vamos ver se eu consigo salvar.